Olá, pessoal, eu sou a professora Isa Novas e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre esse livro aqui, Morte no Nilo, da rainha do crime, a Agatha Christie. Esse livro aqui, ele foi publicado em 1937 e nós temos aqui o detetive Hercule Poirot. Ele está gozando de maravilhosas férias, mas ele vai precisar trabalhar, né? Porque alguma coisa vai acontecer. Eu quero fazer um combinado com vocês. Bem, aqui na quarta capa do livro tem a informação que uma pessoa vai morrer, fala inclusive quem é a personagem que vai morrer. Então eu vou falar abertamente da história até o momento do assassinato. A partir desse momento eu aviso, tá bom? E só fica aqui no vídeo comigo quem quiser saber a continuação da história, tá bom? Então eu vou avisar para que vocês não tomem spoiler, quem não quiser, tá? Nós temos então a personagem Linnea Ridgway, é uma moça jovem, ela tem aproximadamente 20 anos, muito bonita, rica, saudável. Ela herdou uma grande herança, era riquíssima e estava noiva de um lorde também muito rico. Ela era muito amiga de uma personagem pobre, tá? Chamada Jacqueline Belefort. Essa amiga estava noiva do Simon. E o Simon e a Jacqueline, eles queriam se casar. Só que o Simon perdeu o emprego. A Linnea, como era muito rica, tinha muitas propriedades e ela tinha muitos empregados, a Jacqueline, então, por conta dessa amizade, ela acabou pedindo para a Linnea dar um emprego para o Simon, seria uma forma de ajudá-los. A Linnea aceita e o Simon, então, começa a trabalhar nas propriedades da Linnea. Mas aqui começa a confusão, porque a Linnea e o Simon, eles se envolvem. Pois é, a Linnea termina o relacionamento dela com aquele noivo, aquele lorde rico, e o Simon, ele termina o relacionamento com a amiga, tá? Jacqueline Belefort. A Jacqueline, claro que ela não aceita o fim desse relacionamento, ela fica muito brava, tanto com o Simon, e fica muito brava com a amiga também, ela se sentiu traída, né, pela amiga. E o que ela faz? Ela começa a perseguir o casal. Então, todo lugar que o casal vai, a Jacqueline tá atrás. Qual a intenção dela? Era causar um incômodo e um constrangimento para o casal. A Linnea e o Simon, eles se casam, vão passar a lua de mel num navio a vapor, numa viagem maravilhosa pelo rio Nilo. E quem aparece nesse navio? A Jacqueline, claro, né? E aqui também entra na história o detetive Poirot. Ele estava curtindo as férias, né? Mas ele tá ali naquele navio como diversão, né? Mas a gente já sabe que alguma coisa vai acontecer e o Poirot vai ser obrigado a trabalhar. A Linnea então fica sabendo que o Poirot estava ali no navio e resolve conversar com ele e contar para ele que ela estava se sentindo ameaçada. Ela estava se sentindo ameaçada pela Jacqueline, estava se sentindo ameaçada também por outras circunstâncias, ela estava sentindo assim um clima de tensão muito grande e ela fala isso pro Poirot. O Poirot faz algumas perguntas e ele identifica que, na verdade, não tinha nenhum tipo de ameaça concreta. Mesmo assim, ele vai conversar com a Jacqueline. E nessa conversa com a Jacqueline, ele descobre que a Jacqueline carrega um revólver. Pois é. Parecia que estava tudo indo contra a Linnea, gente. Teve até um caso, vou contar rapidamente para vocês, porque o barco ele ia fazendo algumas paradas, né? Em uma dessas paradas, a Linnea e o Simon, eles desceram para aproveitar o local, né? Sentaram-se no sol e coisa e tal. E as pessoas começaram a gritar, né, em volta deles, e eles então saíram do lugar. Quando eles saíram, uma rocha enorme caiu bem no lugar onde eles estavam, tá? E essa rocha tinha rolado ali, penhasco abaixo, e caiu bem no lugar onde eles estavam. Eles poderiam ter sido esmagados por aquela rocha. Então, várias coisas, né, aconteciam para que a tensão da Linnea aumentasse. Em uma determinada noite, a Linnea resolve deitar mais cedo, o Simon fica no bar e ele se encontra com a Jacqueline. Os dois começam a conversar, logo começam a discutir, uma confusão
tá? Aquele barraco, né? Então eles começam a gritar um com o outro. A Jaqueline tira o revólver de dentro da bolsa e atira no Simon. Esse tiro pega na perna dele, pois é. A Jaqueline tem um momento histérico, porque ela começa a se sentir culpada, dizendo que ela não queria fazer aquilo. Tinha uma enfermeira, que era uma passageira ali no barco, que ajudou, né, retirou a Jaqueline dali, né, porque ela estava tendo aquele momento de histeria, e ficou cuidando da Jaqueline, tá? Um outro passageiro do barco era um médico, e esse médico, então, pegou o Simon e foi cuidar do Simon numa cabine, cuidar do ferimento na perna do Simon. Sobre o revólver, o que aconteceu? Quando a Jaqueline deu o tiro no Simon, ela jogou o revólver no chão e parecia que com raiva ela chutou o revólver e o revólver foi parar embaixo de algumas cadeiras. Só que minutos depois desse ocorrido, a Jaqueline estava num canto com a enfermeira, o Simon no outro lado, com o médico, tá recebendo os cuidados daquele médico. Alguém foi até o local, aquele bar, para procurar o revólver já tinha sumido. Pois é. Durante aquela noite, a Jaqueline ficou na companhia da enfermeira, recebendo os cuidados da enfermeira, e o Simon ficou recebendo os cuidados do médico. Na manhã seguinte, o que acontece? A Louise, que era empregada direta da Linné, encontra a Linné morta. Pois é a Linné que morre nessa história. Então a Linné foi encontrada morta, como se ela tivesse sido morta dormindo com um tiro na cabeça. E é o que eu falei aqui, gente. Na capa do livro já mostra uma moça, tá? Com um tiro na cabeça. E morte no Nilo. Certo? Então quem morre é a Linné. E imediatamente o Poirot foi chamado para o local do crime, né, para ver o que tinha acontecido ali. E ele começa então a observar os detalhes. O que ele enxerga? Ele enxerga então a Linné deitada na cama, morta com um tiro na cabeça, só que uma coisa muito estranha. Tinha a letra J escrita com sangue e o dedo da Linné estava com sangue. Só que o Poirot, ele fala assim, isso é armação. Né? A Linné levou um tiro na cabeça e ela morreu imediatamente. É improvável, né, que a Linné tenha feito isso. Então, ele acha que foi tudo uma armação. A Agatha Christie, de uma forma genial, ela constrói a história e coloca ali várias personagens e parece que todos são culpados e todos têm algum motivo. Eu vou rapidamente falar aqui de algumas personagens para mostrar para vocês, né, essa teia que a Agatha Christie conseguiu montar. Então a gente tem, claro, que a Jaqueline tinha motivo para matar a Linné. A gente tem outra personagem chamada Rosalie. Essa personagem sentia muita inveja da Linné, inveja da beleza, inveja da riqueza. Nós temos o Tim. O Tim, ele é primo de uma outra amiga da Linné. E o Tim, junto com essa outra amiga, eles ganhavam uma vida roubando joias. Olha só. Ali naquele navio também tinha um homem que estava sendo procurado pela polícia por assassinato. E o que prova isso é que tinha ali, além do Poirot, tinha o Coronel Race, que acabou encontrando o Poirot ali e ajudando o Poirot nessa investigação. Mas ele estava ali, na verdade, procurando esse grande criminoso. Era um outro criminoso, então. Nós temos também uma cleptomaníaca e nós temos uma alcoólatra. Pois é. Então, a história é construída de uma maneira que a gente consegue ver que várias personagens ali tinham motivo para cometer aquele crime. Além da Linné, mais duas personagens morrem. Nós temos a Louise, empregada direta da Linné, e o Poirot descobriu que ela morreu porque, na verdade, ela sabia quem era o verdadeiro assassino e ela tentou chantagear esse assassino. Então, acabou morrendo. A outra personagem que morreu foi aquela alcoólatra, né, que eu citei para vocês. Essa alcoólatra, ela foi contar para o Poirot alguma coisa que ela sabia. E ela acabou levando um tiro bem nesse momento. Agora, eu vou revelar quem é o assassino, hein, gente? Então, só fica aqui comigo quem quiser saber quem é o assassino da história. Bem,
Nós temos a revelação no final da história que o assassino é o próprio marido da Linné. Pois é, gente, o Simon é o assassino. Por quê? Porque na verdade foi um combinado, essa morte, ela foi premeditada pelo Simon, pelo marido, e pela Jaqueline, a amiga da Linné. Pois é. Como que aconteceu isso? O Simon, na época que começou a trabalhar para a Linné, ele percebeu que a Linné estava dando algumas cantadas nele. Ele contou isso para a Jaqueline. A Jaqueline ficou muito brava. Ele então falou assim para Jaqueline, né? Falou: já pensou se eu me caso com ela e num prazo de no máximo 1 ano após o casamento ela morre? Vai ser bom, hein? Porque eu vou herdar tudo que ela tem. Bem, a Jaqueline, então, brava, né, com a amiga, porque a amiga estava dando em cima do noivo dela, ela aceitou participar desse plano. E juntos, então, eles premeditaram tudo. Então, foi tudo uma armação, aquele tiro, tudo aquilo que aconteceu foi tudo uma armação, né? Porque, na verdade, eles tinham planejado, arquitetado tudo isso. Bem, no finalzinho da história, quando eles seriam presos, né, a Jaqueline e o Simon, o que a Jaqueline fez? A Jaqueline agachou, né, fingindo que iria ali arrumar o sapato. Ela retirou um revólver que estava com ela e ela deu um tiro no Simon, quer dizer, ela matou o Simon e depois ela deu um tiro no próprio peito. E assim termina a história, né, gente? Eles acabaram não sendo presos, então, no final da história, porque a Jaqueline teve esse rompante de loucura e acabou matando o Simon e depois deu um tiro no próprio peito. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adoro as histórias da Agatha Christie e vou voltar em breve aqui no canal para falar de outras histórias dela, tá bom? Um beijão para todos, tchau e até o próximo vídeo.